Boa tarde. Feliz Natal. Esse mês, né, em geral, as casas espíritas adotam obras que falam sobre Jesus, que trazem acréscimos àquilo que já se tem no Evangelho pela obra mediúnica. Chico Xavier psicografou algumas obras muito interessantes, né? A Antologia Mediúnica do Natal, né? E esse Jesus no Lar, que é do espírito Néio Lúcio. Enfim, fica aí à nossa disposição um relacionamento mais íntimo com Jesus, que só a doutrina espírita pode nos oferecer. Essa conversa de Jesus com os seus apóstolos no dia a dia, com aqueles personagens. E a lição de hoje, a receita da felicidade, alguém quer? É uma conversa entre Jesus e alguns dos seus seguidores na casa de Pedro. E, assim, essa conversa começa com Tadeu fazendo aquilo que a gente costuma fazer, reclamando. Reclama, 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 né? Primeiro você vai ler toda a reclamação dele, é um parágrafo bem extenso, né? De reclamações. Mas a gente já sabe que é pegadinha. Jesus deixar a pessoa falar assim por tanto tempo, sem interromper, para que possa depois trazer uma contestação baseada naquilo mesmo que a pessoa está falando. Aí já tem para a gente um ensinamento muito precioso. O aprendizado da escutatória. Porque oratória tem curso, tem treinamento, né? Escutatória não tem, e a gente precisa treinar muito. Porque mesmo que a gente fique com a boca fechada, a gente dialoga com a pessoa em pensamento. A pessoa está falando e a gente já está pensando. Está errado, isso não é assim. Não concordo, que absurdo. Está lá com a boca fechada, mas não está escutando. Então, a gente fica aí convidado a praticar, ao longo de mais um ano, a escutatória. E isso, com certeza, vai nos trazer um ano novo. Tem uma frase que eu fiquei vendo, a expressão de Jesus, ouvindo o Tadeu falar isso. Ó. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Porque se a impiedade e a maldade fosse com os outros, não tinha problema. Mas quando é dirigida para mim, não, aí eu não posso suportar, né? Então, Jesus vai responder em 2 ou 3 linhas aquilo que o Tadeu falou, a mensagem inteira, né? E eu vou, se eu conseguir, no final eu vou ler essa resposta curtinha de Jesus e vamos ver o que foi que Tadeu falou e aonde é que está a lição para todos nós dentro dessa fala de Tadeu que Jesus se dispôs a ouvir com todo o silêncio, não só das palavras, mas do pensamento, para permitir que a pessoa pudesse expressar, né? Então, ele começa falando que não é compreendido pelos outros. A gente tem essa sensação. Parece que eu falo grego.
E não é entre os gregos, né? É uma coisa muito doída. Porque isso, na prática, se traduz por você querer comunicar uma coisa, a pessoa entender outra. Você buscar um resultado e vir um resultado totalmente oposto àquele que você buscava. Por que isso acontece? Se nos perguntarem, a gente vai dizer, porque não sou compreendido. Agora, a novidade é, eu compreendo os outros. Eu preciso compreender os outros. A vida de quem compreende os outros é melhor? Será que é? É uma mágica, né? Então, assim, você vai num serviço qualquer e a pessoa não é gentil com você. E a pessoa te atende de cara amarrada. E a pessoa não olha para você. Se você não compreender minimamente o que está acontecendo com aquela pessoa, o sofrimento é muito grande. Você se sente desprezado, você se sente humilhado, você se sente perturbado. E dá para compreender a pessoa? Não? Dá. Eu tive uma das lições mais preciosas da minha vida, uma vez que eu estava procurando um livro que eu precisava de um curso que eu estava fazendo, não estava fácil de achar o livro. Aí eu fui a São Paulo, eu digo, em São Paulo eu vou achar esse livro. Entrei lá na livraria, aquela gandona que tem lá, e fui direto no rapaz de colete. Por favor, tem esse livro? Ele olhou para mim, boa tarde. Uma lição dura, né? Ruinzinha, mas preciosa, preciosa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão nos lugares de prestar serviços, elas estão vivendo problemas. Elas são pessoas, elas não são um terminal de informações. Elas querem, assim como nós, serem vistas como pessoas. Então, a partir daí, eu não procuro saber de mais nada, eu não procuro tomar nenhuma informação sem dar boa tarde. Sorriso. Dentro dos nossos hábitos herdados do reino animal, das experiências primitivas que estão arquivadas no nosso corpo, o sorriso, afinal de contas, é só uma expressão facial, né? É só uma expressão facial, mas é uma expressão facial que comunica segurança. Eu te acolho, eu te aprovo, eu te aceito. E isso relaxa o outro. E é muito difícil sorrir. Quem está com a musculatura destreinada pode passar a noite com um pregador de cada lado da bochecha, né? Mas, a princípio, você vai fazer isso como um treinamento consciente. Eu vou entrar naquela fila para ser atendido. Quais são as emoções que vão estar dentro de mim? Nossa, vai demorar. Nossa, não sei o quê. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Enquanto você está pensando isso, a sua cara está ficando horrível. A sua expressão está tensa. E tem uma pessoa lá prestando serviço e todos esses olhares estão em cima dela, né? Para ver, está demorando, dá lá, não sei o quê. Começa a treinar o sorriso lá de trás. Gente, é mágica. É mágica, mágica explicada pela biologia, mágica explicada pela psicologia, mas o resultado é tão sensacional que parece mágica. Então quer dizer que se eu sorrir para a pessoa, ela vai sorrir para mim? Pode ser que não.
E em que circunstâncias você recebe um sorriso e fecha o rosto? Dá para compreender? Certamente, aquela pessoa está passando por alguma dor que você desconhece, pode ser até uma dor física. Então, é muito difícil uma pessoa com enxaqueca dar sorriso, ela está com enxaqueca, a cabeça está doendo. Então, é claro que não ser compreendido pelos outros é muito ruim. Mas esse muito ruim, esse desconforto, tem um propósito. E esse propósito é nos treinar para compreendermos os outros. Quando eu começo a compreender dos outros, grande parte dos meus incômodos desaparecem. Nós temos também, dentro do nosso comportamento, impressões da infância. Joana de Ângeles fala muito da criança ferida. Aprendeu com Jung, que foi o professor de psicologia dela. O que é criança ferida? Todos nós fomos feridos na infância, sem exceção. Porque quando a gente reencarna, a gente tem um cérebro 0 quilômetro e ele acha que é o centro do universo. Ele acha que tudo gira em torno dele. Ele, quando está com fome, ele chora, ele traz o leite. Ele demora um tempo para entender que ele e a mãe são coisas separadas. Os que têm, digamos assim, a grande benesse de serem recebidos numa família amorosa, mesmo assim vão descobrir que lá fora as pessoas não te amam como papai e mamãe. Então, é aquela experiência que a gente, às vezes, teve na infância, né? De chegar todo animadinho numa roda de criança, e alguém dizer assim para a gente, você não pode brincar. Ai, né? Aquilo dói. Né? O professor é exigente, o professor é duro, o professor não enxerga os nossos talentos, o professor... Eu fui educada num tempo em que era lícito ao professor puxar a orelha dos alunos, né? E fala a irmã Maria Angélica... Madre Joana de Ângeles, eu estou trabalhando o meu amor pelas freiras, porque foi um negócio bem complicado. Porque a minha professora de matemática era uma descendente de alemães e usava aquele hábito que só fica a carinha do lado de fora, e conforme ela ia falando e eu não ia acertando, ela ia torcendo a minha orelha e a cara dela ia ficando vermelha, não é? Ali ela feriu a minha criança. Algumas práticas de expor a criança à vergonha, né? Colocar chapéu de burro, colocar em destaque num canto da sala. Então, não existe a possibilidade de nós não termos sido feridos na infância. Então, demora muito, e às vezes não acontece numa encarnação, a gente entender que aquilo que a pessoa faz não é comigo. Então, uma pessoa grosseira, ela faz grosseria. Por que ela faz grosseria? Porque ela é grosseira. Não é com você, ela é grosseira comigo. Não, ela é grosseira. Interessante que se a gente, né, for assaltado, é uma coisa difícil, mas é uma hipótese, né? A gente não sai pensando como que o ladrão teve coragem de fazer isso comigo. Porque é claro que ele não fez isso com você. Ele é ladrão, então ele rouba. Então, a pessoa é autoritária, então ela vai querer te impor autoridade. Mas não é com você. Então, qualidades, virtudes que hoje em dia são muito faladas e muito treinadas, empatia, alteridade, inteligência emocional, nada mais é do que conseguir compreender os outros.
É muito bom que a gente compreenda os outros para os outros, mas é muito melhor que eu compreenda os outros para mim. A minha vida vai melhorar infinitamente. Eu vou parar de me vitimizar, eu vou parar de me sentir coitadinho, eu vou parar de me sentir impotente, incapaz. Porque basta que eu me compreenda. Se o outro não me compreende, é o momento dele, né? A outra queixa do Tadeu: não valorizam as minhas nobres intenções. Então, quem é dirigente de casa espírita, às vezes precisa recusar umas nobres intenções. Porque as nobres intenções, às vezes, não são tão nobres assim, né? E, às vezes, estão fora do programa da casa. Não segue a orientação espiritual da casa. E, às vezes, a pessoa sai aborrecida, porque não entenderam as minhas nobres intenções. Então, quando eu coloco um projeto, uma ideia, mesmo em família, eu posso achar que a minha intenção é muito nobre, mas eu nem me conheço o suficiente para saber isso. Então, se a minha intenção não foi entendida, não foi reconhecida, eu preciso olhar para dentro. Qual era a minha intenção de verdade? O que eu estava buscando de verdade? E por que aquilo que eu estava buscando não foi aceito? O Altivo fez não sei se foi palestra ou seminário aqui nessa casa, sobre obsessões, que está no YouTube, muito boa, né? E ele falando que tinha uma médium que psicografava e porque queria que ele publicasse aquele negócio. Não é? E ele não publicava aquilo porque aquilo não estava bom. Aquilo, ele diz assim, aquilo podia ser bom para ela, mas não era bom, não é? E a pessoa ficou aborrecida porque ele não entendeu aquilo que ela considerava ser as suas nobres intenções. Então, já diz o ditado, né? Aonde é que tem muitas nobres intenções? Não é? Pois é, no inferno. Por quê? Porque muita coisa que a própria pessoa acredita que é nobre intenção não é tão nobre assim. Tem uma intenção ali que a pessoa precisa fazer um trabalho de autodescobrimento para poder entender, para poder saber que a intenção era qual, né? Então, mas digamos que a minha intenção seja realmente nobre. Isso é garantia de que ela vai ser compreendida? Então, Jesus não encontrou isso, né? Kardec não encontrou isso. No livro Obras Póstumas, tem um texto de Kardec que chama Fora da Caridade não há salvação, que foi um texto que ele escreveu de desabafo, né? Foi encontrado entre seus papéis íntimos e foi publicado. Se eu fosse ele, não perdoava Amélie Boudet. Porque vocês têm hábito de escrever para desabafar, para arrumar as ideias? Eu faço isso direto, né? Tem lá cadernos e mais cadernos que eu escrevo lá, faço setinha para organizar o pensamento. Imagina alguém pegar aquilo e publicar depois que eu desencarnar. Vou ficar meio chateada. Mas, enfim, nesse desabafo, Kardec fala, caramba, com outra linguagem, né? Por que me atacam tanto? Por que me perseguem tanto? Eu atendi a todos os pobres que bateram à minha porta. Eu ajudei a tirar pais de família da prisão. Eu procuro fazer o bem. Por que me atacam tanto? O que ele está dizendo? Não compreendiam as suas nobres intenções. Mas isso ele não publicou, isso era só lá um desabafo íntimo. Então, nós não podemos esperar que num planeta
Todo mundo já sabe, né? Uma semana de casa espírita já sabe. Planeta de provas e expiações, aonde reencarnam espíritos imperfeitos. O que quer dizer isso? Espíritos nos quais predomina o orgulho e o egoísmo. Então, a vida aqui não é mole. Para quê? Para que a gente, pela sensibilização, pelo sofrimento que nos causa o orgulho e o egoísmo do outro, a gente possa aprender, caramba, como o orgulho e o egoísmo dói. Como dói. Então, eu não vou mais aceitar o orgulho e o egoísmo em mim. Mas, enquanto isso, muitas das nossas intenções boas, meritórias, poderão não ser compreendidas. E aí, o que eu faço para ter um ano novo? Insisto. É a única coisa que tem para fazer, é insistir. Me lembrei agora de um projeto que chama Eco Sulacap. Acho que dá para ver pela internet. Era um senhor aposentado que morava numa casa e atrás dessa casa tem um morro e esse morro estava com a natureza toda degradada. E ele começou a fazer replantio de árvores, a fazer um sistema artesanal de irrigação. Então, ele foi subindo aquele morro por setores, né? E hoje a floresta voltou, nascentes, animais nativos, né? Fica bem ali na Sulacap mesmo, ali por trás da Fontenelle, né? Mas quando ele começou, muitas pessoas foram contra, achavam que ele estava querendo lotear. Não é? Deram parte dele na polícia lá, ele teve que se explicar milhares e milhares de vezes, até que as pessoas conseguissem entender que realmente era um projeto proveniente de uma nobre intenção, e ali ele fazia educação ambiental das crianças, né? Levava às escolas, e quem quiser ir lá, ele desencarnou, mas os seguidores estão lá, né? Eco Sulacap. Mas quando ele começou, as pessoas não entenderam. E aí o que ele fez? Insistiu, tem que insistir. Eu assisti um outro projeto, que é um projeto combinado entre médicos e o Exército, que faz um hospital de campanha lá dentro da Amazônia, e entre tantas outras coisas, faz cirurgia de catarata. Não é? A princípio, os índios não queriam ir lá operar a catarata. Não queriam, desconfiavam. Mesmo agora, são muitos os que não vão, mas eles insistiram, e aí contam com apoio de empresas e tal, e eu achei uma maior barata aquela canoa cheia de índio de óculos escuros, né? Que, gente, voltar a enxergar. Agora, chegaram lá na Amazônia, reuniram as tribos e falaram, vamos operar o olho de vocês. Ah, que bom! Não, tem que insistir. A intenção é nobre, insista. E não espere que ela seja de imediato compreendida, apoiada. Agora, às vezes, nós temos uma intenção subjacente, que demanda um trabalho de autoconhecimento, né? Não criar impedimentos por desrespeito ao trabalho do outro. O Tadeu estava se queixando para Jesus que criavam impedimentos para o trabalho dele. Muitas vezes nós recebemos algumas regras, porque todo trabalho precisa ter regras, mas nós temos que ter uma certa flexibilidade,
né, para entender se aquela regra, naquele momento, se aplica, se ela tem que ser rígida, ou se ela cabe alguma concessão. Agora, eu posso esperar que sempre façam concessões para mim? Existe nos centros espíritas uma classe aristocrática chamada médium da casa? Coisa da nossa cabeça, né? Coisa da nossa cabeça. Então, olha só, não pode entrar depois de 15 minutos de iniciada a palestra, mas eu sou médium da casa. Lá no Leon Denis, eu peguei um tempo em que não existia limite de horário para entrar. As pessoas chegavam, às vezes, para tomar o passe. Só chegavam para tomar o passe. E aí colocaram lá um horário, você só pode entrar até 15 minutos depois de começado a reunião. E teve gente que cometeu atos de vandalismo lá por causa disso. Primeiro tentou dar uma carteirada. Sou médium da casa, sou instrutor do curso ABCD, sou autor do livro tal. Olha só, a ordem passou 15 minutos, não pode entrar. A pessoa se descontrolou completamente, né? Então, o Tiago estava se queixando de que as pessoas criavam impedimentos por desrespeito ao seu trabalho. Então, o que nós precisamos fazer? Não criar impedimentos por desrespeito ao trabalho do outro. Então, assim, não pode comer no salão. Não pode. Que absurdo. Chego do trabalho essa hora, não dá tempo de comer, aí fica comendo escondidinho assim, dentro da bolsa, né? Isso é falta de respeito, não é? Há uma regra que geralmente é ditada pela espiritualidade. E na vida em família isso também se aplica? As mães, às vezes, têm as regras do bom funcionamento da casa desrespeitadas? Hein? E suas majestades reconhecem isso? Tem aí um canal aí no YouTube que tem umas coisas de humor, né? E tem uma assim, o cara foi morar sozinho. E aí ele chama o zelador do prédio para dizer que a pia dele não estava funcionando. Porque ele botava a louça e a louça continuava ali. E não é só isso. Levou o zelador do prédio ao armário dele, aonde estavam amontoadas várias roupas usadas. Elas não voltam para a gaveta. Depois ele se ajoelhou com o zelador do prédio no chão para observarem um pozinho que fica caindo, ó, né? E além disso, tem umas pessoas que ficam enfiando umas cartas aqui, escrito Light, Sedai, eu não conheço essas pessoas. Então, às vezes, tem pessoas sendo mantidas, não é, em situações de total desrespeito às regras do bom funcionamento da casa, do lugar de trabalho, da cidade. Né? Você está andando com o seu carro, daqui a pouco o carro da frente, plaf, a latinha pela janela. Né? Tão desagradável isso. Então, quando me afeta, quer dizer, eu sou a pessoa encarregada de manter a ordem na casa espírita, eu sou a pessoa encarregada de manter a ordem na casa, eu sou a pessoa encarregada de manter a ordem no lugar de trabalho, eu sou a pessoa encarregada de manter a ordem naquele pedaço da rua, eu preciso também ver se estou respeitando as regras dos outros, as regras de outros lugares, as regras que atendem às necessidades dos outros. Então, Tiago, toda hora eu quero falar Tobias,
Tiago reclama de Jesus, que ele queria ser acatado, sem indiferença, sem calúnia, sem sarcasmo e sem suspeita. Jesus não perguntou nada. Se sou eu, só um jeito, meu filho, desencarna. Né? Desencarna. Então, a indiferença é apontada por muitos filósofos e pensadores como sendo algo mais danoso do que a maldade. O Einstein tem uma frase que ele diz mais ou menos isso, né? O pior mal é aquele que os bons permitem que aconteça. E por que os bons permitem que aconteça o mal? Porque nós ainda somos indiferentes. Indiferentes ao sofrimento. A nossa sensibilidade ainda está num processo de evolução. Então, quando eu estou numa situação de dificuldade e vejo que ninguém se mobiliza para me socorrer, eu vejo como a indiferença dói. Agora, quando eu vejo alguém em dificuldade, às vezes eu consigo passar por aquilo e dali para frente já nem me lembro mais, né? Uma vez eu chorei assim com uma pena de mim mesma, porque eu fui fazer um Detran, era ali onde agora é a rodoviária Alvorada, né? E ali tem aqueles canos que separam as baias dos ônibus. Acabou? Tinha lá uns negócios no chão, né? Um negócio de cano, assim. Aí eu estava com uma saia comprida, eu tomei um tombo de gelol ali, sabe aquele tombo que você sai catando, a saia veio parar aqui embaixo, o joelho doía, o pé doía, né? Tinham pessoas lá, nada, não fizeram nada, sabe? Olha, eu fiquei com uma peninha de mim, como é que pode, não é? Mas será que eu tenho essa disponibilidade para ajudar quem está em dificuldade? Será que eu tenho essa disponibilidade de interromper meu caminho, de sair da minha preocupação para olhar para quem está do lado, mesmo na casa espírita? Então, assim, não é para a gente se sentir culpado, é para a gente entender por que a gente vive num contexto tão difícil, para a gente entender que reclamação não resolve, que o que resolve é a gente acordar para aquilo que a gente precisa aprender a fazer. Então, a coisa de alguns anos atrás, eu tive um câncer, né? E eu precisei tomar passe de cura no centro, né? E aí eu vi uma situação que eu antes não tinha visto, que é as pessoas que estão lá trabalhando no passe de cura, mas elas não estão doentes, elas trocam entre si beijinho, abraço, conversam, vamos na cantina, né? E você está ali na fila para o passe de cura, não é? Com a sua dor, com o seu medo, com a sua angústia, né? E eu me lembro, caramba, quantos anos eu vim aqui na quarta-feira, que lá no Leon Denis é o dia da cura, para fazer as vibrações para o encontro da vida e obras de Leon Denis. No mês do encontro, a gente parece um bando de colegial, né? Todo mundo, já viu isso, já viu aquilo? E passa ali por aquelas pessoas, não olha. Não olha no outro, no olho do outro, não faz um afago, não diz uma palavra. Então, o nosso grau de indiferença ainda é demais da conta e, por isso, a gente ainda sofre com a indiferença, para a gente poder ser tocado. Ser tocado. Então, a gente vem para a reunião pública, em várias situações diferentes. Uns vêm pelo estudo, outros vêm para conhecer, outros vêm para tomar um passe, outros vêm para encontrar os amigos, né? Quase ninguém vem para lanchar, né? Mas vamos olhar para as pessoas?
Vamos olhar para as pessoas. Pode ser nova na casa, pode não ser nova na casa, mas o sofrimento vai estar expresso no corpo, no olhar, na atitude. E aí você tem aquele impulso, né, aquela ideia, que isso já nasce com a gente, né? A neurociência chama de neurônio espelho, né? Você vê alguém bocejar, você boceja. Você vê alguém rindo, você ri. Você vê alguém triste, você fica triste. Né? Não vamos ignorar, senta ali, está vendo alguma coisa, quer conversar? Né? Mas e o meu tempo, e aí o meu compromisso, e aí aquela coisa assim, será que eu vou ser bem recebido? Isso é importante? Não é. Algumas pessoas que trabalham com morador de rua, elas fazem um treinamento radical desse negócio, né? Porque você vai para a rua, às vezes num dia de chuva, às vezes num dia de festa, levar lá uma quentinha e, de repente, o morador pergunta para você, tem carne? Ou então, assim, não precisa não, já tem um monte aqui. Né? Eu não vou mais, não. Por quê? Para que eu fui para a rua? Eu fui para a rua para me doar, para fazer o meu melhor, ou eu fui para a rua para receber uma aprovação, um agradecimento, muito obrigado, né? Isso é fadado à decepção. Então, a indiferença dói muito, dói tanto, que tem um psicólogo que escreveu um livro, eu lembro o nome do livro, A Carícia Essencial, em que ele fala que a indiferença dói mais do que a visão negativa, do que a crítica. Então, por isso, muitas vezes as pessoas adotam comportamentos de fazer algo bastante negativo para serem vistas, porque não toleram não ser vistas. Né? Então, eu sinto necessidade de ser visto no que eu estou fazendo, normal. Agora, e se eu não for visto? Problema nenhum. O pagamento, a alegria deve estar no que eu estou fazendo. Então, se eu estiver tendo a alegria do meu trabalho, eu não vou ter problema nenhum se ninguém está vendo, se ninguém, não faz dificuldade nenhuma. Né? O Tiago também reclama de... Está quase acabando a tortura, espera aí. Mas, gente, olha, é tão enriquecedor, né? Tão revelador, né? Não ser alvo da maledicência. Então, Tiago foi reclamar com Jesus que ele estava sendo alvo da maledicência. E aí? Será que a gente fala mal de alguém? Temos que controlar essa... É quase que um vício. Eu diria que é um vício. Porque quando você fala mal de alguém, você experimenta um prazer. Qual é o prazer? O prazer de se sentir melhor do que o outro. Então, se eu sou uma pessoa, né, que trabalho bastante, eu vou falar mal do que não trabalha, porque olha como eu sou melhor do que ele nisso e no resto. Então, a gente precisa frear essa maledicência justamente por ela ser um hábito. E os hábitos, hoje, a gente entende que são emoções que emergem do cérebro reptiliano no córtex cerebral, e ali se cria um caminho, uma resposta. Então, todas as vezes que você estiver exposto àquela emoção, a sua tendência será dar aquela resposta. Então, para mudar essa resposta, você vai ter que treinar, treinar e treinar. Eu já fiz vários treinamentos sobre maledicência. Não é fácil.
Ainda não estou 100%, mas já melhorei bastante. Então, assim, logo que eu comecei, eu fiquei sem assunto. As pessoas chegavam para mim, Luzia, e fulano? E aquele seu vizinho? Por quê? Eram meus comensais, não é? Então, tem comensal de copo, tem comensal de droga, tem comensal de fofoca, de maledicência. Todos os viciados se reúnem para fazer esse crochê, não é? Então, eu fiquei tão chata como aquela pessoa que parou de beber na sexta-feira, na happy hour, né? Mas tem recaídas, né? Então, assim... Tem, claro que tem. Claro que tem. A frase de Jesus para encerrar, né? Depois de ouvir tudo isso e muito mais que Tadeu se queixa, né? Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Obrigado, queridos, pelo carinho. Feliz Ano Novo.